Oi, gente! Hoje vamos fazer uma maquiagem muito legal usando os produtos apenas de Dona Boca Rosa. Eu sou seguidora da Bianca há muito tempo e de começar, eu vou começar hidratando meu rosto porque eu sempre hidrato antes de aplicar qualquer coisa no rosto. Então, eu sou Bianquete há muitos anos e assim, eu comprei a base dela do Antigo Testamento, a base, o pó, o batom líquido também que ela tinha. Então, eu sigo a Bianca há muito tempo e tive esses primeiros produtos dela. Não tive todos, mas sempre acompanhei e comprava, era consumidora da marca dela. Estou usando aqui o novo Hialurônico Toxic de Garnier. Eu gosto da versão vitamina C deles também. Esse é gostosinho que ele deixa uma sensação geladinha no rosto. E ele é muito leve, principalmente para você que tem pele oleosa. Ele serve também como um primer, sabe? Uma preparação mais suave na sua pele, sem interferir muito no acabamento da base, né? Do resultado da maquiagem que você vai fazer por cima. Então, ele hidrata na medida, é muito gostoso e principalmente se você tem pele oleosa, absorve rápido e tem esse toque seco. Fora que a textura dele, ó, diferenciada. E como eu disse, eu sempre usei produtos da Bianca, principalmente a base dela, quando eu tinha o pump e assim. E hoje não tem mais nada disso, nem a base líquida, nem o batom líquido e o pó solto também não. Hoje tá tudo diferente. Mas vamos fazer uma maquiagem mesmo assim, porque eu consegui aproveitar as promoções que tinham no site. Então, comprei pó, comprei mais base, porque até então eu só tinha a pastinha de sobrancelha, né, o gel de sobrancelha, dois blushes e um contorno, o Stick Co com contorno. Mas o restante eu comprei, que é o pó solto, tem um pó compacto, a base e o corretivo, o Hidralábios, muito famosinho, e o contorno labial. Então, a base que a Bianca atualmente tem são essas bases em stick, né, que é bases em bastão. Comprei um tom de base e um de corretivo, e o contorno já tinha, inclusive eu não sei onde eu botei a caixinha, mas é a mesma coisa. E quem me acompanha nas outras redes sabe, Elton. E quem me acompanha nas outras redes sabe que eu sou apaixonada nos blushes da Bianca. Eu uso muito, são os meus blushes favoritos, assim, desde que relançou, eu uso sempre. E agora aproveitei a promoção que estava rolando no site da Boca Rosa, inclusive eu acho que ainda tem algumas promoções rolando. Eu aproveitei e comprei os sticks cor na promoção. Essa daqui é a cor BR11, que tem a boquinha. Chega a dar um dó de desmanchar, né? Comprei o BR2, esse aqui é o BR2 para eu usar como corretivo. E assim, eu não recomendo muito usar o provador virtual que tem no site, porque eu já fiz vários testes com ele, não funcionou comigo, não consegui acertar o tom com ele. Então, o que eu fiz? Eu fui na loja física, de fato, e provei o tom que funcionava em mim. Fiz vários swatches aqui no rosto. Aí eu tenho dó de desmanchar isso. O ideal é que a gente passe um pouquinho no dorso da mão para esquentar e depois passar no rosto. Mas hoje eu vou fazer a versão Bianca mesmo, direto no rosto. Queria meu espelho. Mas de fato precisava esquentar um pouquinho no rosto. Tô um pouco vermelha aqui no resto de uma maquiagem que eu fiz. E aqui é um vídeo de primeiras impressões, porque como vocês viram, eu tô experimentando com vocês em primeira mão, porque até então eu só tinha 3 produtos, que era o blush, o negócio de sobrancelha. Putz, tinha que usar primeiro. Vou deixar aqui cozinhar. Porque a Bianca fala que a máscara de sobrancelha dela tem que usar primeiro. Então, eu tenho essa já há muito tempo, ela já tá quase vazia. E eu aproveitei justamente a promoção para garantir a segunda. Aí aqui a máscara de sobrancelha Boca Rosa, eu acho que se chama. É, máscara de sobrancelha. Aqui vem 3 gramas. Eu nem falei o quanto tem na base, né? Aqui, 12 gramas. Esse stick pele, né? O bastão tem 12 gramas. Aí o de sobrancelha é 3 gramas. Então a Bianca, ela sempre fala que é bom você passar antes, né? De qualquer base, para também não manchar e você conseguir, né? Espalhar melhor pelos pelos e não ficar esbranquiçado. Se conseguir modelar. Eu não vou fazer o brow lamination porque não é o foco hoje que eu quero fazer, mas dá para fazer com ela também. E assim, eu já testei várias máscaras de sobrancelha e dificilmente alguma máscara segura de fato as minhas sobrancelhas, que elas são levemente curvadas, levemente não, é quase cacheada a minha sobrancelha. E ela não se dá muito bem com todo tipo de produto de sobrancelha, no quesito de manter ela no lugar. Porque
Como ela é mais rebelde, só esse da Boca Rosa de fato segura. E não é puxando saco, não, é porque eu testo muito produto de sobrancelha. Eu tenho aqui o da Ruby Rose, eu tenho aquele famosinho da Melu, tenho a nova versão da Ruby Rose de uma rosinha. Não testei ainda da linha Blow. Tenho, o que mais eu testei? Testei um da Lacre 21 também, que foi muito bom, mas infelizmente você não encontra mais para vender. E era antes dessa de Boca Rosa a minha favorita. Então, eu sei muito bem o que é que funciona nessa sobrancelha rebelde. E assim, enquanto eu tava falando com vocês, a base ainda tá aqui, né? Então, eu vou usar um pincel kabuki mais durinho, mais denso, porque ele ajuda a espalhar esse tipo de base. Você pode usar uma esponjinha também, só que a esponjinha acaba absorvendo mais, que contribui para um acabamento um pouco mais natural na pele com a esponjinha. Mas eu vou usar o pincel mesmo. E assim, deu o match certinho, né? É por isso que eu digo, testem a base na loja pessoalmente. Passa no rosto, passa no colo e aqui no pescoço. Dá uma voltinha, principalmente quando é base líquida, que precisa secar um pouco. Deixa lá, seca, dá uma volta na loja e vê o que é que funcionou. Porque nem sempre a cor da base é a mesma no início que você aplicou. Tipo, aplicou, deu o match perfeito. Não, amiga. Passa, espera um pouco. Depois você volta e compra. E assim, são as minhas primeiras impressões, porque até então eu não tinha comprado a base. É a primeira vez que eu, de fato, uso a base. Eu já tinha o contorno, mas contorno é uma área muito pequenininha, é mais limitada, então você não tem uma impressão de como fica, de fato, no final. É diferente de espalhar por todo o rosto, né? E assim, caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Carmen Lane, mas pode me chamar de Carmen. E eu sou a sua best do Nordeste que vai te trazer todas as dicas de beleza, de maquiagem e truques, e muitas outras coisas também. Então seja muito bem-vinda ao meu canal. Espero que você esteja gostando. Eu fico muito feliz que você clicou nesse vídeo, porque assim, é uma retomada nesse meu canal, que eu tô voltando a produzir uns conteúdos mais compridos, assim. Eu gosto de produzir os conteúdos mais curtinhos nas outras redes sociais, mas como eu sou muito tagarela e eu gosto de falar sobre maquiagem, é a minha paixão, eu digo assim, não, eu preciso voltar pro YouTube, porque eu quero mostrar mais, eu não quero me contentar com apenas 3 minutos, um minuto só para falar sobre um produto. As pessoas merecem mais, uma resenha completa, impressão completa. Então eu fico muito feliz. Se você clicou nesse vídeo, já aproveite e se inscreva no canal, compartilhe com alguém e hypa também para me ajudar, porque assim, é uma nova era. Eu não preenchi a minha sobrancelha porque não estou na vibe nesse momento. E eu quero ver mais o resultado dos produtos de pele que eu comprei. Porque da sobrancelha eu já sei como funciona. Funciona muito bem em mim. Mas claro que eu não ia deixar de mostrar como fica a sobrancelha. E ela fica bem durinha aqui, ó. Essa cor fica bem durinha. E como a Bianca disse, ela recomenda sempre usar antes de começar qualquer coisa. Agora, a Bianca sempre fala que dá para usar os 3 tons, né? Como corretivo e também contorno. Então, eu tenho aqui o corretivo BR02 e o BR45, que eu uso normalmente aqui de contorno. Ele já tá um pouquinho mais durinho, então eu recomendo dar uma esquentadinha. Porque tá vendo que ele não risca às vezes? Você tem que dar uma esquentadinha para voltar à emoliência. Isso eu já percebi, mas é muito normal nesse tipo de produto. Ó, esquentou e agora já fica melhor para passar no rosto. E eu vou aproveitar fazer a técnica de bolinhas da Boca Rosa, que ela inventa cada uma, né? Então, vou ter que acabar uma esquentadinha também nesse, que ele também não tá mais tão emoliente, ó. Tá vendo? Isso acontece, é muito normal, não é um erro. Porque depois você esquenta aqui, como é um produto em formato de cera, mais cremoso, que acaba ficando um pouco mais rígido quando o ambiente está frio, um ar-condicionado, ou um tempo um pouco mais seco, é normal que ele esfrie um pouco. Então, fazer 2 bolinhas aqui do corretivo. Não é bem uma bolinha, mas deu certo. O do contorno, eu vou ser um pouquinho mais cauteloso. Só vou fazer um, porque é um tom assim mais escuro, né? Muito mais escuro. E eu escolhi um tom que serve como contorno, mas também como bronze. É um contorno geralmente um pouco mais frio, então vou com calma. E assim, normalmente eu não gosto de fazer esse tipo de técnica porque acaba sujando, né?
E eu consigo controlar melhor se eu estiver usando um pincel, como eu normalmente faço, que eu pego assim e depois dou umas batidinhas, consigo controlar melhor. É a minha recomendação para você também. Mas como a gente tem que seguir hoje a técnica da boca rosa, vamos fazer a técnica da boca rosa. A minha única reclamação é que se você tem 3 desses, de fato você consegue saber só a cor aqui lendo embaixo. Isso eu já resolvi nos blushes. Então eu preciso resolver nos sticks para a pele também. Por exemplo, eu tenho 2 cores de blushes que vamos usar também agora, que é o Jampa e o BH. Tá? Eles já são um pouquinho diferentes a embalagem. Tem a boquinha aqui em cima, ela fez a boquinha aqui também. E aqui eu tenho a cor BH, que é um rosa mais queimado, muito lindo também, ó. Maravilhoso, é o meu favorito. Eu uso pra tudo aqui, dá pra ver que eu uso bastante, porque ele vem até em cima, né? Mas eu já consegui usar bastante. E olha, ele rende, viu? Porque ele é pigmentado. O meu querido país, João Pessoa, que é o Jampa, que é um pink mais chiclete, um rosa mais vivo, ó. Maravilhoso. E eu já tô toda pintada. E nessa técnica da bolinha, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar um pouquinho do BH aqui, do Jampa aqui mais em cima. Bem cuidado, porque o Jampa é pigmentadíssimo. O segredo desse sucesso é o pincel da Boca Rosa, o 01. E eu tenho, só que ele tá muito sujo com muito blush. Então eu vou usar outro pincel para ver se funciona também. Porque a gente não deve esperar que funcione apenas com o pincel da Boca Rosa, tá? Mas eu quero fazer esse teste também depois. Então eu tenho outro pincel aqui, tá? Um resquício de um pouquinho de base, mas ele tá limpo. Ele tem o mesmo formato do pincel da Boca Rosa, que ela faz essa técnica. Então, vamos por a prova. Então, ela começa pelo contorno, se não me... Não, ela começa pelo corretivo, faz esses movimentos circulares com batidinhas e vai para o mais escuro. E por que essa técnica funciona, teoricamente? Porque aqui temos 3 produtos, mas todos são com a mesma fórmula. Então, a fórmula não briga uma com a outra. É diferente quando você tem, por exemplo, um corretivo que é mais aquoso, mais leve, e uma base muito mate por baixo, que acaba que o corretivo, que é muito leve ou muito fluido, acaba abrindo uma base que é mais espessa. E aqui não é o caso, é tudo a mesma fórmula, só muda a cor. Já é um pouco mais difícil. Aqui eu estou invadindo o blush, o contorno, tentando esfumar tudo de uma vez. E de fato, é muito pigmentado esses produtos dela. E agora sim eu venho esfumando aqui essa parte e invadindo. Eu sei que ela faz nessa técnica tudo de uma vez só. Pode funcionar, mas como eu estou usando produtos muito pigmentados, eu tenho medo. Mesmo com muitos anos de experiência como maquiadora, às vezes é melhor você seguir por etapas do que fazer tudo de uma vez só. Eu sei que ela fala muito pela questão da praticidade de você fazer tudo de uma vez, né? E querendo ou não, é uma estratégia de marketing também para promover tanto o pincel quanto os produtos. Mas eu sou daquelas pessoas que têm um pouquinho mais de tempo e eu vou esfumando uma coisa de cada vez mesmo. O contorno acabou, né, se misturando muito com o blush e acabou se perdendo aqui, mas eu vou fazer uma pequena correção com um pouquinho mais de base e do corretivo. E eu só dou batidinhas, como é um produto cremoso, ele funciona melhor com batidinhas do que arrastando. Porque se você arrastar, você tá arrastando o produto junto, então não vai te ajudar em nada. Então, tá tudo esfumadinho, mas o que eu geralmente faço para não desperdiçar produto e também ter um controle melhor sobre os produtos que eu vou aplicar na minha pele. Eu gosto de vir ou assim, tirando o excesso aqui no dorso da minha mão, né, espalhando bem pelas cerdas, que assim você consegue conferir que tá muito bem espalhado. Aí depois, o que é que eu venho para a minha pele? Então, eu não aplico direto na pele, eu venho trabalhando esse produto aos poucos, né, na pele, para ter esse controle, justamente por causa disso. Porque se eu aplicar assim direto no rosto, eu corro o risco de aplicar demais. Aí eu vou gastar mais produto para corrigir do que só dosar na medida certa, né? Aí a mesma coisa agora eu vou fazer com o blush. Vou aproveitar o mesmo pincel, porque o bom é isso, você conseguir aproveitar
o mesmo pincel. Então, vem um pouquinho, tiro o excesso, consigo espalhar melhor pelas cerdas e dou batidinhas. Ó, tá vendo como você consegue controlar melhor? E fica muito bonito. Temos uma pele, não sinto que acumulou tanto assim, e é porque é um produto muito emoliente, né? É em bastão, é em creme. E agora, como tudo tá muito cremoso aqui, eu vou tentar selar o rosto. Então, eu comprei o pó compacto translúcido na cor cocada e o pó compacto convencional na cor 02. Mas assim, todos os produtos eu vou deixar linkado aqui no box de descrição com as cores, com tudo que eu usei. Alguns desses têm link, né, comissionado. Então, isso significa que eu vou receber uma pequena comissão sobre aquele produto que você comprou através do meu link. Não são todos, tá? São alguns só. E é nada abusivo, sabe? É só uma pequena porcentagem mesmo. Assim você fortalece o meu trabalho, caso você queira e se interessou, né? Vai estar tudo no box de descrição. E assim você me ajuda. Como eu tô retomando agora o YouTube, isso me ajuda bastante para continuar, incentivar a gente fortalecer essa comunidade. Assim a gente vai se ajudando. Aqui tá o detalhe da embalagem que muita gente já conhece, sendo no tom cocada, tampinha transparente, sim, falta sim de um espelho, como todo mundo já falou. E aqui o pó, ele é muito branquinho e tem uma boquinha. E a textura dele, ai, chega a dar um dó de passar. É muito, muito fino. Não sei se eu vou conseguir chegar bem pertinho. Aqui é muito fino, ele tem um leve brilho, é bem translúcido, é diferente do pó compacto que eu já senti no provador na loja. Então, eu sou a garota que gosta do pó solto, mas hoje vamos dar uma chance ao pó compacto translúcido. Então, vou tentar selar com aqui a esponjinha de veludo, tá bem limpinha. Passar aqui, ó. Nossa, é muito aveludado, hein? Mas eu sinto que eu acabo usando muito pó, mesmo ele sendo super fininho. Bem, impressão minha, né? Eu não sei, questão da durabilidade. Tô testando com vocês aqui pela primeira vez. Ainda não sei se eu gostei desse acabamento. Talvez com o pincel fique um pouco melhor. Ah, a boquinha já tá desaparecendo. Eu tenho esse pincel da King's Berenice, que ele é levemente chanfrado. Ele é justamente para pó. E eu gosto de usar na região dos olhos. Esfarela um pouquinho, que é normal. Que é até bom, porque eu vi algumas pessoas falando que ele tava ficando meio duro. Sabe quando dá o hard pen? Que eu cria meio que uma película por cima do pó? Não vai acontecer tão cedo com o meu, né? Que eu mal usei. Comecei a usar agora. E vamos ver como é que fica eu aplicando assim com o pincel para selar essa região. Que é o jeito que eu gosto de selar geralmente também com um pó solto. Eu venho primeiro assim, aplicando com batidinhas e depois é que eu venho com a esponjinha, com o puff, com a almofadinha. Porque não é bem um baking que eu tô fazendo, mas sim pressionando esse pó na minha pele para selar. Ó, ele dá um blur bonito, né? Ó, um disfarce óptico assim, instantâneo. Claro, eu tô selando, né? Uma região que tava brilhosa, úmida, com um pozinho que vai secar isso daqui. Vamos ver se vai marcar aqui essas minhas linhas que eu tenho, que infelizmente não tem por onde fugir, né? Agora, no outro lado, eu vou usar a esponjinha mesmo, tentar tirar aqui um pouquinho a marcação que eu tenho. Eu sinto que selou bem, mas eu não sei ainda se vai durar por muito tempo, né? Isso a gente vai ter que fazer outros testes, mas em primeira impressão, tá bem selada, tá bem sequinha, tirou o brilho e funcionou muito bem com os produtos da própria linha. Agora, no restante do rosto, eu vou usar um pincel grande e só assim aplicando levemente por cima com batidinhas também, porque depois eu quero testar ainda o pó solto. Pó solto não, o pó compacto, que tem cor. Pozinho cocada até agora, aprovadinho tá seco, né? Mas como eu disse, primeiras impressões, mas eu gostei. Como a Bianca ainda não lançou uma paleta de sombras e o meu sonho é que ela lançasse aquelas versões igual do Makeup by Mario, uma paleta neutra que tenha cintilantes e versão mate, só que uma versão neutra e uma versão quente também, assim como tem o Mario, são mais acessível, claro. E assim, seria o meu sonho. E é a cara dela, né? Tá na estética, dá pra usar o cinza, dá pra fazer uma paleta colorida futuramente. Não é aquelas coloridas que ela já teve uma vez, né? Porque aquelas realmente não foi tão bom, mas
vamos usar os blushes e os contornos. Me siga também nas outras redes, vou deixar tudo linkado aqui abaixo. E me acompanha, claro, aqui no YouTube, porque vai vir muito conteúdo legal. Porque assim, gente, eu amo falar sobre maquiagem, é a minha paixão. E eu sinto que nas redes, infelizmente, fica muito limitado, é muito curto. Você não consegue dar um feedback totalmente completo sobre um produto. Eu sei que nem tudo precisa uma resenha completíssima, por exemplo, sobre um blush ou sei lá, uma sombra brilhosa, mas tem coisas que precisam de mais tempo, como a base, por exemplo, um teste mais de resistência, o sensorial, você falar e, assim, sejamos sinceros, não cabe em 3 minutos, que é o máximo, por exemplo, no Instagram. No TikTok dá para fazer um vídeo mais comprido, mas assim, não é todo mundo que assiste até o final. E no YouTube o público já é outro. E você que está assistindo é o público que gosta de assistir vídeos mais longos, enquanto tá lavando a louça, limpando a casa, porque eu sei que você está assistindo na TV, ou no seu tablet, ou no seu celular também. Então, um amor para você. Então, peguei um pouquinho do blush BH e vou aplicar aqui bem no centro da minha pálpebra. Vou esfumar aqui com esse pincel Candice Berenice e Harry Potter. É um pincel bem grande, inclusive eu acho que eu exagerei agora. Eu acho que o pincel foi um pouco grande demais, mas assim, não tem problema. Nossa, parece que eu levei um soco. Agora eu fiz um super esfumadão com esse rosa, mas não se preocupe que não vai ficar desse jeito. Eu vou usar agora um pouquinho do contorno para fazer um detalhe aqui no finalzinho, como se ele fosse um gatinho. Para isso eu vou usar outro pincel um pouco mais preciso, de esfumar, só que menor. Esse daqui é o da Ruby Rose, que é o HOE1, que é da linha holográfica. Aí eu pego também aqui direto na bala, uma esfumadinha no dorso da mão para tirar o excesso, que eu esqueci de fazer isso com o blush, mas tudo bem. E aplico aqui no cantinho externo. Como são fórmulas parecidas, iguais, assim, elas se misturam muito facilmente. Então, o acabamento já está garantido. E a gente tá fazendo isso, sendo que a região aqui tá selada, né? E aqui, como eu invadi demais com o blush, eu vou usar um pouquinho do tom de corretivo. Vou usar esse outro pincel da Candice Berenice, que ele é mais achatadinho, também da coleção de Harry Potter, mas você pode usar o pincel que você tiver, claro. Vou dar batidinhas aqui no início, como se fosse um cut crease, como se eu estivesse cortando aqui o côncavo. Tudo também com batidinhas e um pouquinho do dedo, porque o dedo também é um ótimo pincel. Já muda tudo. Olha a diferença, já deu uma cortada, deu uma abertura aqui no olhar agora. Vou intensificar um pouquinho mais esse marrom. Renta a raiz dos cílios, porque eu quero passar máscara de cílios e o cílio postiço. É quase uma maquiagem meio napolitana, que a gente usa um clarinho, um vanilla, um marrom e um moranguinho. Fazer um sombreamento aqui. Eu acho que só o pó translúcido não resolve para selar uma pele oleosa como a minha. A minha pele é mista oleosa, então ela precisa de um pouco mais de selagem, um pouco mais de pó para segurar. Né? Por exemplo, aqui eu sinto que ainda está meio úmido, sabe? Você consegue sentir a cremosidade da base. Isso me lembra de testar, né, esse pó compacto, que vai acrescentar mais cor, ele é mais pesado do que o pó translúcido. Então, também do mesmo estilo, essa aqui na cor BR02. E aqui, ó, tá vendo como ele tem muito mais cobertura? Ó, ele não é tão translúcido quanto o outro, porque esse aqui de fato é um pó compacto que vai te trazer cobertura. Ele definitivamente acrescentou um pouco mais de cobertura e também mudou um pouco o tom da base. Isso já não curti, mas talvez quando eu tiver um pouquinho mais bronzeada ou usando com outra base pode funcionar melhor, mas eu acho que com a base da Boca Rosa aqui não funcionou pra mim. Aqui definitivamente tá um pouco mais escuro do que aqui, né? Mudou um pouquinho o tom. Faz parte, mas assim, não é, nossa, que horrível esse pó, não. Essa é uma proposta um pouco diferente do que o translúcido. Nenhum deles eu diria que dá para selar completamente a pele, tipo, você confiar apenas nesse pó para selar a sua pele. Nenhum dos dois. Mas eu acredito se você vier com seu pó solto por cima e depois usar um pó compacto ou translúcido para selar, para finalizar, eu acho que pode funcionar melhor. Pelo menos é essa solução que geralmente eu uso. Quando eu uso pó compacto, tanto em atendimento e tanto quando eu faço
automaquiagem. Geralmente selo com pó solto. E o melhor pó solto até hoje, que eu já testei, é o da Bruna Tavares, aqui, o BT Skin Powder, que é o meu favorito, já é o meu terceiro, eu acho. Esse aqui é na cor Unique Quartz, que é aquele rosinha dela. Que ele é um rosinha bem sutil, é diferente do da Karen Bakini, por exemplo, que ele é bem rosa. Mas esse da Bruna Tavares é maravilhoso, assim. Recomendo de olhos fechados. Melhor pó translúcido até agora. Agora vamos finalizar os olhos. Máscara de cílios na cor preta. Essa daqui é a versão que promete volume e definição. A Boca Rosa tem 3 máscaras de cílios, que é essa preta para volume e alongamento. Aliás, volume e definição extrema, que é na cor preta. Ela tem uma marrom de efeito mais natural e tem a efeito Boca Rosa, que a embalagem por fora ela é toda rosa nesse rosa aqui, que é aquela técnica de peel-off que sai com água morna, assim, derretendo. Aquela estava esgotada, então comprei a preta. Porque a marrom, eu já tenho uma marrom que dá um efeito natural. E eu gosto de máscara de cílios pretas, tá? Então, o aplicador é assim. Deixa eu mostrar bem pertinho. O aplicador dele é assim, bem... Como eu posso dizer? Cônico? É. E eu usei essa máscara só uma vez, só assim, rapidamente para sair. Mas eu não fiz um teste com camadas, com aplicação mais otimizada. Meus cílios estão assim, meio xoxos, capengos. Eu tenho cílios, mas assim, elas não são mais retinhos, então eu sempre aplico máscara de cílios assim, fazendo esse zigue-zague pra ter certeza que eu tô pegando todos os pelinhos. Gente, isso é o mesmo cílios que eu tenho? Sabia que eu tenho esses cílios, não. A diferença, e é porque eu não fiz camada. Isso aqui é a primeira camada que eu tô fazendo. E é porque é uma máscara de cílios novíssima. Como eu disse, eu só usei uma vez, assim, rapidamente, só assim pra pintar os cílios. Não foi tão trabalhado quando eu tô fazendo agora, porque geralmente eu faço assim quando eu tenho mais tempo. Mas no dia que eu saí, eu só passei assim, rapidinho e fui. Mas esse resultado, menino! Eu vou passar aqui embaixo também. Aqui embaixo eu só dou uma arrastadinha, né, tipo umas batidinhas, só pra carimbar. Você consegue fazer isso também, mas se a pontinha, ai, da máscara de cílios tiver muito carregada, você pode correr o risco de borrar. Nossa, tá definido, tem um volume. Eu não vou botar de volta aqui na embalagem, vou tentar fazer o outro lado com o que fica aqui, porque eu acho que vem máscara de cílios suficiente para os 2 olhos. Menina, que cílios lindo! E eu acho que eu vou fazer uma segunda camada aqui no outro lado também pra gente ver como é que fica. Como eu disse, eu não botei de volta, né? Então ela tá definindo muito bem, não tá fazendo os gruminhos, que eu detesto, mas olha. Hum. E olha o resultado desses cílios depois de 2 camadas. Máscara novinha, fórmula sem ressecar. Tá ficando muito bonito. No início eu não tava dando muito fé. Tô em choque. Para uma máscara novíssima, assim, aberta há pouco tempo, que faz mais ou menos uma semana que eu comprei as coisas. Aliás, faz uma semana que eu abri essa daqui para testar, mas já faz um tempinho que as coisas chegaram. Então eu esperei por vocês para gravar esse vídeo. E agora vamos finalizar com um dos hits dela, com os best-sellers dela, que eu acredito, porque se fala muito do Hydra Gloss, que é este daqui. Eu já tirei da embalagem, mas a embalagem, para quem tem curiosidade, é assim, ó. Também segue o mesmo padrão. Tem escrito aqui Hydra Gloss, são 3 gramas também. E a embalagenzinha dele aqui tem as boquinhas, a tampinha é cinza. E o aplicador é a coisinha mais fofa do mundo, que é literalmente uma boquinha. Não, fofo, essas pequenas coisas me pegam muito. E outro item que muita gente ama é a lapiseira retrátil, né? A lápis, o contorno labial. Aqui vem 350 miligramas, que é geralmente o padrão, né, de lápis retrátil assim para a boca. É pouquinho, mas é o padrão. E esse aqui eu comprei na cor castanho intenso. Aí tem essa pontinha aqui que é perfeita para você contornar, fazer aqueles detalhes aqui, ó, tipo
aqui no arco do cupido. Eu gostei desse tom de marrom, que o castanho, ele é um tom de marrom mais neutro. Então nem é muito quente, nem é muito frio. E eu vou dar uma esfumadinha aqui, assim. Assim fica bonito também, botar um gloss translúcido com um pouco de brilho, ó, fica perfeito. O Hydra Gloss eu comprei na cor vermelho intenso, que tem aqui na embalagem uma cor muito forte de vermelho, inclusive, mas na boca fica bem translúcido, é um vermelho muito quase rosa, assim, ó. E o sensorial dele, de fato, é um gloss um pouco mais espesso, mas sem fazer babinha, sabe? Ele não faz babinha. E por ser uma textura um pouco mais grossa, vamos dizer assim, ele dura também muito mais tempo nos lábios. E fora que a sensação dele na boca é muito confortável. E ó, ele fica esse vermelho, rosinha, muito cor de saúde, assim, de boca de saúde. Ele tem um leve mentolado, apesar que não fala que ele tem, mas ele tem uma leve refrescância. Não é aquela sensação super pinicando, nada disso. É só uma leve refrescância bem sutil. Porque eu sou muito sensível a esses glosses que ardem na boca. Não gosto. E na sensação gelada também não. Não gosto de exagero. Então, ele é muito, muito confortável, muito chuchuzinho. Então, esse foi o resultado final da maquiagem completa, só usando Boca Rosa. Qual é o meu veredito final desses produtos? Tirando os produtos que eu já amo, que é a máscara de sobrancelha, que eu amo, uso muito aqui, a sobrancelha tá bem fixa. Claro que tem uns pelinhos mais soltos, mas como eu disse, a minha sobrancelha é bem rebelde, mas ela é maravilhosa. Funciona fazer brow lamination também, se você tiver uma sobrancelha um pouco mais fininha do que a minha, menos chatinha. Os blushes, tá? Meus favoritos, principalmente o BH, é o meu xodó, uso. Esses dois eu uso já há muito tempo e recomendo também de olhos fechados. Agora, os produtos que me surpreenderam foram o pó translúcido, esse cocada, que ele é muito fininho, dá um acabamento muito bonito, aveludado também. Não necessariamente ele vai servir para selar todo o seu rosto. Para isso, eu não recomendaria ele agora nessas minhas primeiras impressões, até porque eu preciso testar ele mais vezes. Mas eu acredito que com o pó finalizador, o retoque, ele funciona muito bem. Outro produto que me surpreendeu muito foi a máscara de cílios. Assim, esse efeito de cílios ficou belíssimo e olha que eu mal tenho cílios, tá? Ficou muito bonito e eu adorei, vou usar bastante. Vou fazer mais testes com ela. Não sei se ela é resistente e tal, ela não promete nada disso. Mas eu gosto de fazer o teste também. A base até agora eu tô gostando. Ficou exatamente do meu tom, né? Até porque eu testei na loja, ficou perfeito. O corretivo me surpreendeu, né? A base é assim mais clara. Acabou funcionando. Eu pensei que esse tom ia ser muito claro, mas funcionou pra mim. Assim, o acabamento da base atualmente tá bem luminoso, né? Como eu disse, a gente selou só com um pó compacto e pó translúcido. É uma textura um pouco diferente, marcou aqui bem pouquinho aqui no meu bigode chinês, mas isso é muito também porque a gente selou com pó compacto, ele acaba pesando um pouco mais, então eu preciso fazer mais testes de resistência, de durabilidade, mas até agora eu tô gostando dessa base. Até então, né, eu tinha usado só o contorno, mas como o contorno é só numa região limitada aqui, a gente não tem uma noção completa de como vai ser o desempenho da fórmula na nossa pele. E por último, o Lip Combo, que eu amei, a lapiseira e também o Hydra Lábios. Eu tava com medo de ser um gloss muito grosso, porque eu vi muita gente reclamando, entre aspas, mas de fato, ele é muito confortável, ele é um gloss que você sente que tá com gloss, então saiba disso na hora de comprar, mas ele deixa um sensorial muito hidratado na pele, assim, na boca. Ele é muito macio, não faz babinha, e essa combinação do castanho com o vermelho ficou muito naturalzinho, muito fofo. Vou fazer mais vezes esse lip combo. Sobre o pó compacto, ainda não tenho uma opinião 100% formada, até porque acho que com essa base dela em bastão, que acaba sendo uma base um pouco mais espessa para esse tipo de pó, eu acho que acaba pesando demais o pó compacto junto com a base. Mas também, como os outros produtos, eu vou testar mais vezes. Agora eu quero saber a sua opinião sobre os produtos da Boca Rosa, se você já testou, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Não esqueça de se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, para a gente fortalecer essa nossa comunidade de amantes de maquiagem, para eu trazer muito mais vídeos para você. E é isso.